do HIV, de medo da rejeição. Queria que ele tivesse ali uma... Boa noite. Controlasse aquela febre, para que nós... Eu fui recebida nessa casa com muito amor, com muito carinho. E a vibração dessa casa é maravilhosa. Vocês estão de parabéns. Quero agradecer muito a Vilma. Como que chama o rapaz que esteve aqui? O Lúcio, muito obrigada. Agradecer ao Jorge Amber, que é da minha cidade, mora aqui, e que fez essa ponte entre a Vilma, né? Para que a gente pudesse, nessa noite, estar aqui. Eu sinto informar para vocês que eu não sou palestrante. Eu sou uma pessoa que precisa muito da caridade e da solidariedade humana. Meu nome é Helena Rosa, eu tenho 56 anos, moro em Santa Fé do Sul, nasci lá, sou assistente social, funcionária pública. Estou me aposentando agora em julho e amo viver, amo viver. E nesses 56 anos da minha vida, foi lutando para viver. Então, hoje eu vim aqui para conversar com vocês, bater um papo, trocar experiência e falar sobre superação. Falar o quanto que Deus é misericordioso quando nos deu a oportunidade de reencarnar em solo brasileiro. A oportunidade de termos um corpo físico, não importa de como ele é. Mas é aquilo que nós necessitamos para ter a oportunidade de resgatar as nossas mais caras dívidas. Então eu penso assim, que nós ainda estamos no jardim da infância da vida. Porque quantas reencarnações que será que quando nós fomos criados até agora já fizemos? Umas 10, umas 20? E o preconceito, é o que eu imagino. Eu senti na pele de tudo que e uma ainda pessoa estamos que tem essa no doença, jardim da infância. No passado passou. Hoje é menos, mas ainda tem o preconceito. Porque então, pelo cidade, andar da carruagem, pela nossa vida, por tudo que nós passamos e a maneira com que nós nos portamos diante das adversidades da vida, percebemos ainda que somos muito algumas infantis pessoas ainda. Chegaram no meu pai e pediu para que a gente por isso fosse mesmo embora da cidade, porque que o universo eu poderia e que estar Deus é contaminando os jovens da cidade, e como colocou fui as tratada leis como se eu fosse uma prostituta, uma que nos pessoa de vida impulsiona para fácil. frente. Ele eu nos disse dá para o meu pai: o senhor tem todo o direito, meu pai. Se o senhor quiser ir embora, que é o senhor esses pode ir, limites? mas eu vou ficar. Eu tenho uma Os limites é responsabilidade quando a nessa gente cidade. atravessa as Eu vou coisas. ficar, eu vou construir quando o centro nós espírita que nós começamos. Fazemos péssimas escolhas. Vencer aqui. Quando nós eu não posso deixar que a ignorância das pessoas me mate. Nas pessoas. Eu não tenho do que fugir. Quando então a gente essa foi a primeira experiência as leis dolorosa que eu tive que superar com 22 anos. E aí vem os limites. Na verdade, eu ou vou através dizer da doença, do fundo do meu coração. Foi muito ou sofrido. através de um problema social. Eu chorei muito. Eu ou através de um solidão, problema econômico. Eu fiquei ou afastada, através de uma deficiência. Não tinha amizades, as pessoas fugiram de mim. Porque tem duas situações aí na vida da gente quando a gente reencarna. Quando fazemos o plano para vir para a nossa reencarnação que estamos aqui atual, então a gente já vem traçado o que está lá registrado no nosso perispírito, que o perispírito nada mais é do que aonde abriga o nosso espírito, está lá tudo armazenado desde o dia que nós fomos criados no mundo. Então, nós vemos reencarnação em reencarnação, resgatando o que está nas manchas do nosso perispírito, que são as coisas que transgredimos, onde falhamos,
onde nos compromissamos com as falhas que nós mesmos fizemos. E às vezes a gente costuma colocar tudo que acontece de errado na nossa vida, nós colocamos a culpa no marido, no esposo, na esposa, no pai, na mãe, no sistema, no governo, no vizinho, e nunca assumimos que o defeituoso é nós mesmos. E que nós temos que trabalhar uma coisa muito séria na vida, chamada reforma íntima. Isso tem que ser pensado, meus irmãos, a cada dia que vivemos e respiramos. Porque sem reforma íntima, a gente sempre vai estar sofrendo e colocando a culpa no outro. E aí a gente vem, né? Reencarna. E é como diz aquela música, a vida é um trem-bala. A gente entrou dentro de um trem da vida, lá quando nós fomos fabricados, lá atrás, quando éramos simples e ignorantes. E a gente vem vindo, passando por reencarnação e reencarnação, e estamos indo a rumo da evolução. E às vezes a gente, ao invés de ir se melhorando, no meio dessa estrada e desse caminho, nós vamos arrumando mais encrenca por causa do nosso comportamento, por causa da nossa maneira de ser. Eu estou falando isso, meus irmãos, que eu estou falando para mim, em primeiro lugar. Hoje eu vim aqui para colocar e dividir com vocês a minha vida sem constrangimento e sem medo de dividir com vocês as minhas falhas. E eu estou lutando nessa vida por essa reforma íntima, que é difícil e que a gente ainda cai. Eu aprendi nesses 56 anos de vida que Deus, Ele é tão maravilhoso e tão misericordioso, que Ele nos dá a oportunidade, Ele nos dá a oportunidade. E às vezes a gente esquece de ver que Ele está dando a oportunidade e fazemos da nossa vida um muro de lamentações. E a gente lamenta. Hoje eu já consegui uma proeza. De quando vem a tristeza, de quando vem a contrariedade de algo que estou passando, eu lembro, eu não merecia estar reencarnada, porque tem três vezes maior que a população encarnada lá no plano espiritual, esperando para vir, e eu tive a oportunidade de vir, e agora eu estou aqui reclamando? Que moral eu tenho de reclamar? Eu tenho que aprender a viver. 99% das nossas doenças que nós conquistamos aqui agora, nesse momento que estamos vivendo na Terra, é conquistada dessa reencarnação pelos nossos desequilíbrios. Falta de perdão, câncer. Falta de perdão, coração, problema de coração. Raiva, gastrite. Dor na coluna, quer carregar o mundo nas costas e não quer dividir com ninguém. E por aí vai. Se a gente for pesquisar, cada doença tem o que nós nos desequilibramos nessa vida para chegar a esse ponto. A depressão é não concordar com a vida que estamos levando, é não aceitação. E nós não trabalhamos isso dentro da gente. A nossa cabeça, o nosso pensamento, ele é tão poderoso e Deus deixou isso para nós, para que através do nosso pensamento e da nossa transformação, nós transformamos a nossa vida para melhor.
Quando você pensa no teu próximo, quando você faz alguma coisa para alguém, de coração, você está fazendo para você mesmo, porque você está ali fazendo a caridade, sem olhar a quem. Quando você deixa de ser arrogante, de achar que você é melhor que os outros, de sair pisando em cima do teu irmão, no trabalho você não entender que o outro é diferente de você, e você quer que o outro seja e pense igual a você, aí você adoece, porque você não se conforma, você vai roendo por dentro, daí a pouco tem uma enfermidade. Porque aquelas que nós estamos, que chama karma, que vem de outras vidas que estamos resgatando, é aquela doença que é incurável e que você tem que passar por ela, uma deformidade física, por um suicídio que você teve em outras vidas, ou uma doença que vem, mas que você melhora, mas não cura. Então aquilo é um resgate que a gente tem que trabalhar no nosso emocional e aceitar com resignação, sem revolta. A revolta é autopiedade quando a gente coloca a cabeça dentro de um buraco e fala assim: ai, coitadinha de mim, como eu sofro. Eu vou dizer uma coisa para vocês que eu aprendi esses dias. Nós não temos problemas. O que nós temos, o Jucimar? Não. Você não aprendeu a lição. Nós não temos problemas. Nós temos alguns tropeços pela vida. É isso que nós temos. Tem irmãos nossos que sim, que têm muitos problemas, mas nós achamos que os problemas é só nós que temos, e nós não temos. Então eu quero passar aqui para vocês, meus irmãos, um vídeo que no auge de uma doença, o Jorge Nassif e o Evandro Oliva tiveram a ideia de eu gravar. Foi em 2012. E eu achei muito bacana, porque a experiência que passei, eu achei que eu não podia guardar só para mim, eu tinha que dividir com as pessoas. Eu vou passar para vocês um pedaço da viagem de trem da minha vida, um pequeno pedaço dessa viagem de trem, tipo assim, dos meus 30 e poucos anos até agora, há pouco tempo. E que foi maravilhoso, porque eu tive que aprender com os limites que o universo me deu. Foi a experiência mais rica que eu podia ter, porque se eu não tivesse passado por isso, eu seria uma mulher arrogante, prepotente, preconceituosa. E eu tive que aprender com a dor, porque a dor é um tratamento de beleza para a alma. Então eu quero dividir isso com vocês, e vocês vão entender o que eu estou falando, porque conforme vai passando o vídeo, vocês vão ver tudo que eu falhei aqui, sem ter reforma íntima, que eu tive que passar. Humilhação, preconceito, ser expulsa de uma cidade por causa de uma doença. Então, isso tudo me tornou uma pessoa bem melhor. E eu agradeço a cada experiência que eu passo, porque através dela é que eu estou resgatando, porque com certeza eu devo ter matado 10 e amarrado 10 para matar no outro dia, aí para trás. Para ter passado, eu só posso ter acontecido isso comigo. Mas a gente tem que aprender.
E a gente tem que treinar a nossa humildade, o nosso coração, de ouvir as pessoas, de ter paciência com as pessoas que têm dificuldade, às vezes de ver a vida como a gente olha, porque às vezes a gente quer que as pessoas olhem a vida pelo buraco da fechadura que nós enxergamos, não entendemos as diferenças, não aceitamos as diferenças. Então a gente tem que aprender a encher a boca d'água certas vezes, não falar nada e deixar a pessoa falar, porque cada um tem a sua dor, a sua aflição e a sua dificuldade de se aceitar até ela mesma. E a gente tem que entender isso, porque estamos aqui em provas e expiações nesse mundo. E a gente tem que aprender. Então eu vou pedir para o Evandro soltar o vídeo. E depois a gente continua conversando mais um pouquinho, tá bom? Um pouco de paciência, tá, meus irmãos? Muito obrigada. Olá, meu nome é Helena Rosa Vidotti, tenho 49 anos e moro numa cidade de Santa Fé do Sul, uma pequena cidade do estado de São Paulo. E quando eu decidi fazer esse vídeo, foi no intuito de colaborar, de estar levando às pessoas a experiência em que eu estou passando. É uma experiência rica, onde eu achei por bem não guardar só para mim, mas sim para que eu possa contribuir para os meus irmãos, para minhas irmãs, que passam pelo câncer, ou que passam pelo uma AIDS, ou que passam pela dor da perda de um filho ou de um pai. Seja lá qual for a dor, de como a gente tem jeito de superar, quando a gente coloca o amor dentro do coração e quando a gente decide lutar pela vida. Então eu quero contar as fases da minha vida, aonde cheguei até onde estou, na verdade. Nasci em Santa Fé do Sul. Com 22 anos, eu conheci um rapaz que me encantei e me apaixonei por ele. O nome dele era Cláudio Toro Gouveia. Foi um amor maravilhoso. Nós fundamos uma casa espírita junto, na qual é a religião que eu escolhi para a minha vida, e nós tínhamos muitos planos para a nossa vida. Tínhamos comprado uma casa, tínhamos reformado, tínhamos colocado os móveis, estava na maior alegria, no maior amor, como quando a gente se apaixona e quando a gente quer fazer a vida com alguém. Mas o destino da vida, às vezes nos prega algumas peças, e nem tudo é como a gente sonha e como a gente quer. Às vezes nós temos que passar por alguns momentos e algumas experiências que no momento parece muita dor, muito dolorido, mas depois você vem com o tempo perceber que tudo aquilo não foi em vão. Em meados de 87, o Cláudio ficou muito doente e nós descobrimos que ele era portador do vírus da AIDS. Foi um choque muito grande. Imagina 2 jovens apaixonados, já com data marcada para o casamento, para 19 de março de 88, e o nosso sonho ser ali naquele momento, ser brecado por uma doença preconceituosa, uma doença que nos traria muita dor. A princípio, o que nós fizemos foi eu fazer o exame para ver se eu estava contaminada, mas talvez não teria que passar por isso, e na verdade eu não fui contaminada pela doença. E o Cláudio, infelizmente, ele veio a falecer alguns meses depois. Mas antes dele falecer, passamos por muitas, mas muitas provações. Em primeiro lugar, nossa cidade muito pequena, em 87, 88, estava pipocando a AIDS no Brasil. Ele contaminou no Hospital Emílio Ribas. Na época ele fez uma transfusão de sangue de um problema que ele teve de saúde, e na época não era controlado o sangue, foi quando ele contraiu a doença. Bom, chegando na nossa cidade, nós decidimos, a gente era bancário,
que nós iríamos pedir transferência e ir para São Paulo ou Campinas, onde tinha recurso para o tratamento. E decidimos fazer isso e adiar o nosso casamento para que a gente pudesse continuar a nossa vida e fazer o tratamento que ele deveria fazer. Bom, o que aconteceu? Quando chegamos na nossa cidade, que a gente ia passar o Natal, o Ano Novo, para depois a gente fazer essa transferência, acontece que ele teve uma febre muito grande devido da consequência da doença, e na minha cidade tinha 3 hospitais na época, e num dos hospitais era de amigos da nossa família, onde ele foi internado, e eu não tive coragem de contar para o médico que ele era portador do HIV, de medo da rejeição. Queria que ele tivesse ali um atendimento, que controlasse aquela febre, para que nós pudéssemos viajar para a capital, onde ele teria o tratamento adequado. Mas acontece que, ao invés de 2 dias até controlar tudo isso, o Cláudio ficou mais de semana no hospital, porque uma coisa foi complicando, outras doenças oportunistas foram aparecendo, e infelizmente ele começou a perder a consciência, e eu fiquei sozinha nessa história para decidir tudo, e eu tinha apenas 22 anos. O médico, ele percebeu que aquilo não era uma doença simples, uma mera hepatite ou uma mera outra doencinha oportunista. Ele foi investigando e conseguiu descobrir que ele era um portador da AIDS, e o médico nos colocou para fora. A gente foi expulso do hospital numa madrugada, umas 3 horas da manhã. O médico deve ter ficado pensando a noite inteira o que ele ia fazer com aquilo, e ele disse por telefone: olha, o seu noivo está com AIDS, eu já descobri o que é. A AIDS, a lágrima pega, o suor pega, eu vou mandar queimar os colchões de dentro do quarto que vocês estão, eu vou mandar lavar com ácido, jogar fora todos os talheres que vocês usaram. O médico teve uma reação preconceituosa imensa de tudo aquilo que eu tinha medo, por isso que não tinha contado a minha história para ele. Então, naquela madrugada, eu levei esse moço para casa, e infelizmente, no outro dia, a cidade inteira já sabia do nosso problema. E aí, Deus é tão maravilhoso, porque às vezes fecha uma porta e se abre uma janela muito grande, e no meio dessa cidade tão pequena, um médico querido, que não tinha amizade comigo, nos aproximou de nós e conseguiu uma internação na Unicamp, onde que o Cláudio foi transferido para lá, e ele acabou falecendo lá no dia 19 de março de 88, que era o dia que estava marcado o nosso casamento. Foi muito triste, porque o Cláudio foi embora, eu fiquei na cidade, e o preconceito eu senti na pele de tudo que uma pessoa que tem essa doença no passado passou. Hoje é menos, mas ainda tem o preconceito. Então, na cidade, eu fiquei 3 anos sem cortar o cabelo, porque ninguém tinha coragem de cortar o meu cabelo, achando que eu tinha a doença. Eu fiquei sem fazer a unha, eu não frequentava restaurante, eu não convivia com a sociedade. Com o tempo, eu fui mandada embora do banco onde eu trabalhava. Algumas pessoas chegaram no meu pai e pediu para que a gente fosse embora da cidade, porque eu poderia estar contaminando os jovens da cidade. Fui tratada como se eu fosse uma prostituta, uma pessoa de vida fácil. E eu disse para o meu pai: o senhor tem todo o direito, meu pai. Se o senhor quiser ir embora, o senhor pode ir, mas eu vou ficar. Eu tenho uma responsabilidade nessa cidade. Eu vou ficar, eu vou construir o centro espírita que nós começamos, e eu vou vencer aqui. Eu não posso deixar que a ignorância das pessoas me mate, porque eu não tenho do que fugir. Então, essa foi a primeira experiência dolorosa que eu tive que superar com 22 anos. E, na verdade, eu vou dizer do fundo do meu coração, foi muito sofrido. Eu chorei muito, eu senti solidão, eu fiquei afastada, não tinha amizades, as pessoas fugiram de mim. Mas foi uma experiência enriquecedora, porque eu aprendi um monte de coisa com tudo isso, com essa dor.
eu aprendi a ser humilde, eu aprendi a ter fé, eu aprendi a saber o quanto que a dor do outro é grande, e eu aprendi que a vida não se resumia só no meu próprio umbigo. E passei a compreender que a reação das pessoas era natural, que talvez se eu estivesse do lado de lá, eu também estaria julgando alguém que estivesse passando por isso, por falta de informação, por falta de conhecimento. E a vida foi seguindo o seu rumo, e com o passar do tempo, com os anos, eu conheci o pai da minha filha, que eu tenho uma filha de 21 anos, me casei, foi uma pessoa extremamente corajosa. Quando todo mundo falava, olha, você vai namorar uma moça que a AIDS vai aparecer, né? Então, que tinha ainda aquela rejeição, que as pessoas ainda lembravam da minha história, mas ele foi um rapaz corajoso, que eu tenho a maior gratidão por ele ter enfrentado. A gente se casou, infelizmente não estávamos preparados para o casamento, talvez por imaturidade o nosso casamento não deu certo, e a minha filha já estava com 2 anos, e eu me separei dele com muitas mágoas no coração, frustrada por não ter dado certo aquele casamento, por tantas coisas que aconteceram, e eu voltei para a casa dos meus pais para começar tudo de novo. E assim a vida foi seguindo. Eu comecei a trabalhar na Prefeitura Municipal de Santa Fé, onde que até hoje eu trabalho há 20 anos, né? Fiz serviço social, eu sou assistente social, e comecei a minha vida de novo, mas com aquela mágoa daquele casamento desfeito, de estar criando uma filha sozinha, de não saber perdoar as diferenças, até que em 2000 eu descobri que eu estava com câncer de mama. Foi um choque muito grande. O chão se abriu e eu disse, eu acho que agora eu vou morrer, não vai ter mais jeito. Para mim, quem tinha câncer nessa época ainda, eu achava que ia acabar morrendo, que não ia ter condição de sobrevida. E eu decidi não ir para Barretos. Eu tinha medo de chegar lá na cidade de Barretos e ver só pessoas com câncer e ficar depressiva com tudo isso. Resolvi fazer um tratamento no Hospital das Clínicas, em São Paulo, onde amigos me abriram as portas nesse local. E eu conversando com o médico, querendo saber da minha situação, porque a minha filha tinha apenas 9 anos e eu queria criar a minha filha. E ele disse, Helena, o tratamento é muito difícil, mas se você tiver coragem, tiver fé, você vai conseguir. Você não está com metástase e você vai conseguir superar. Foi a partir desse momento, dessa conversa, que eu comecei a trabalhar no meu íntimo. Comecei a trabalhar da aceitação da quimioterapia, porque eu sabia que era um tratamento doloroso. O primeiro dia que eu cheguei na sala da quimioterapia, ninguém conseguia pegar a minha veia, porque o meu estado emocional estava muito agredido. Eu tive que parar naquele momento, pedir para a moça deixar eu dar uma volta, voltar, sentar na cadeira, conversar com o meu corpo, para que meu corpo pudesse aceitar aquele tratamento. E aí foram 6 quimioterapias, onde eu tinha enjoos, náusea, mas com aquela fé e com aquela esperança que eu ia conseguir vencer e sair do outro lado. E foi esse trabalho, sempre tendo bom humor dentro de mim, levando a coisa mais com leveza, foi que eu terminei essa quimioterapia, fiz a cirurgia, tirou um quadrante do meu seio, não precisou fazer uma mastectomia. E depois veio as radioterapias que eu decidi fazer numa cidade perto da minha, que é São José do Rio Preto. Quando eu cheguei para fazer as radioterapias, o radiologista disse que não poderia fazer as rádios com uma cirurgia que estava aberta e vazando um líquido. Foi aí que eu voltei para São Paulo para investigar o porquê daquilo tudo. Abriram essa cirurgia de novo,
fizeram uma limpeza, disse que era uma pequena infecção, fechou e voltei para Rio Preto. Mas, novamente, já fazia-se 4 meses que tinha acontecido isso, e novamente estava eu ali, com aquela cirurgia aberta e vazando líquido. Foi quando o doutor Jorge, o radiologista, falou assim: Helena, eu quero te levar num laboratório das minhas amigas, que ela vai fazer uma investigação para ver o porquê de tudo isso, uma ultrassom nas tuas mamas, para ver o que está acontecendo. E lá a gente foi e encontrei o meu anjo da guarda que salvou a minha vida, que se chama, Luciana Tajara. Era uma jovem recém-formada, na qual, no momento que a vi, eu disse: puxa vida, se em São Paulo não descobriu o que está acontecendo, essa jovenzinha vai descobrir. Pensei no meu íntimo, mas eu quebrei a cara, porque ela descobriu que eu estava com um corpo estranho, que tinham esquecido uma bandagem de 20 centímetros aqui na cirurgia, por isso que estava daquela forma. Corri o risco de morrer de infecção generalizada. Mas é aquela história, só morre peru, porque se você não tem que morrer, ninguém morre na véspera. E essa moça convenceu um oncologista também recém-formado aqui em Rio Preto, para que ele pudesse abrir e tirar. E quando ela me relata que na hora da cirurgia, o médico enfiou a pinça, puxou: não, você errou, não tem nada aqui. Aí, novamente, ela falou: por favor, mais uma vez. Na terceira vez, ele puxou e veio 2 fiapos de tecido. Aí foi que ele falou: realmente você estava certa, tinha um corpo estranho aqui. Então, retirou esse corpo estranho, fechou tudo, e eu fiz as 30 rádios. E aí, o que eu tirei desse primeiro CA que eu tive? Que eu conquistei essa doença pelo meu desequilíbrio e pela minha falta de perdão. As mágoas que eu tinha já passado na minha vida, o desfecho do meu casamento, a frustração de não ter conseguido formar uma família, a dor de criar uma filha sozinha, tudo isso eu guardei para dentro de mim e me autodestruí. E por isso mesmo que tudo isso teve uma consequência aonde eu adoeci. Estava a minha alma doente e a minha alma passou para o meu corpo físico. Foi muito difícil eu chegar a essa conclusão. Foi muito difícil eu aceitar que eu tinha feito uma escolha ruim para mim mesmo, quando eu guardei todos esses sentimentos ruins dentro de mim. Então, no fechar de tudo isso, eu percebi que aquela história também não tinha sido em vão, que ali eu teria que tirar o aprendizado. Eu consegui limpar o meu coração de todas as mágoas. Eu conseguia ver a vida diferente, dar valor até num copo d'água que eu bebo. Eu passei a ser muito mais humana e passei a ter paz dentro de mim. E continuei a minha vida seguindo o seu curso. Em 2009, a partir dessa época que eu tive esse câncer, eu comecei a fazer exames de 6 em 6 meses para monitorar o meu organismo. Então, em 2009, eu descobri que eu estava com câncer de intestino. Foi muita dor, foi muito sofrimento de pensar que novamente eu estava passando por aquilo. Mas foi apenas um susto. O tumor era inicial, foi tirado com um exame que é a colonoscopia, não precisou fazer rádio, não precisou fazer químio, foi apenas um susto. E continuei sem ficar pensando que ia aparecer de novo, que não ia aparecer de novo, nada disso. Enfiei a cara no meu trabalho, que eu amo fazer. A minha secretaria é a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e também trabalho com as pessoas doentes do álcool e das drogas. Amo o que faço. Continuei lutando a minha vida, continuei vivendo,
E quando foi em outubro do ano passado, nas minhas revisões, nos meus exames, veio de novo a notícia. A notícia que eu estava com câncer no útero e no seio novamente. Puxa vida, será que não vai parar essa história? Mas o susto foi muito grande no começo e passei por várias fases que eu quero falar para vocês. A primeira fase me deu a revolta. Briguei com Deus. Falei, poxa, o que você quer de mim? Você quer me tirar os pedaços? Eu vou começar a desencarnar os pedaços, tirando aos poucos. Depois veio, não, eu já enfrentei, eu vou enfrentar mais essa. Fui para a cirurgia com medo, porque a cirurgia foi feita tudo no mesmo dia. A esterectomia e a mastectomia, que foi decidido tirar as 2 mamas, para que no futuro não viesse uma reincidência ou de eu ter câncer na outra mama. E foi decidido também pela equipe que me atendeu, de que seria colocado as próteses, chamada prótese de Becker, que é colocada debaixo do músculo, já na hora da cirurgia para a reconstrução da mama. E aos poucos ela é inflada com água salina. Saí do hospital com muita dor. E aí foram dias e dias e dias com muita dor. Voltava no médico, que é o cirurgião plástico, e ele dizia, a senhora é muito dolorida, é assim mesmo, porque o músculo dói. Dava remédio, voltava para casa. Foram 40 dias de muita dor, mas muita dor. Até que eu falei com o meu oncologista, que ele é um oncologista clínico, ele não opera, era outra equipe que me operou, e falei, o senhor tem que pegar minha vida nas suas mãos, porque não é normal ter tanta dor desse jeito. E foi aí que percebeu que eu estava com uma infecção grande, eu tinha pego uma infecção hospitalar e estava com rejeição já das próteses. Entrei em cirurgia novamente para a retirada dessas próteses, que novamente, por talvez um descuido do médico, não sei, eu quase corri o risco de uma infecção generalizada novamente. Mas, como eu fiz uma conversa muito séria com Deus, eu disse assim, eu não sei tocar harpa, eu não sei cantar em coral, o que você quer comigo lá em cima? Eu não tenho que ir para lá. E também falei com o tal do diabo, que todo mundo fala, que existe o inferno. E falou, olha, se eu for para lá, eu vou querer ser chefe do seu caldeirão, você também não vai gostar. Então é melhor vocês me segurarem aqui na terra, porque eu amo viver e eu quero viver, né? Então, tudo isso deu tudo certo no final. Fiz agora 6 quimioterapias, que foram diferentes das outras que eu fiz. Essas dói muito a articulação. Passei por um processo de dor muito grande. E quando, nesse processo de dor, que a gente fica reclusa, porque se as tuas plaquetas abaixo, a tua resistência, você não pode ficar muito no meio das pessoas, você tem que ficar um pouquinho mais reservada, então a tua cabeça vai a mil, você conversa com Deus, você passa por aquele momento de estar mais espiritualizada, tudo acontece ao seu redor. Mas eu aprendi uma coisa, o primeiro momento foi a revolta, o segundo momento foi fazer as pazes com Deus, o terceiro momento foi quando eu percebi que eu estava como uma lagarta que perde os cabelos, você perde a sobrancelha, as pestanas do olho, você fica parecendo uma lagartixa, aquelas de parede que só tem olho. Você entra num processo que a tua vaidade vai para o lixo, você fica nessa cara de androide, né? Na verdade, mas você sabe que isso é passageiro. E que tem jeito de você ficar bonita mesmo desse jeito, se maquiando, fazendo sobrancelha, fazendo maquiagem, colocando um chapéu colorido, colocando um lenço colorido,
você vai passar só por alguns meses nessa situação, para depois, como a lagarta, né, que nasce as asas, que quando a plumagem vir como a fênix, né, e que você vai voltar a ficar bonita de novo, que você vai a tua vaidade vai voltar à tona, né? E você saber que esse tratamento que você está fazendo, esse tratamento de câncer, é também um tratamento de beleza. Um tratamento de beleza para a alma. Porque você amadurece tanto. Hoje eu estou me sentindo uma mulher mais forte, mais segura, mais preparada para a vida, sabe? Estou sentindo aquela paz interna por todos os outros momentos difíceis que eu já passei na minha vida, que aqui eu estou contando, resumido, alguns pedaços, mas teve muitos pedaços. Mas eu não estou aqui para você olhar para mim e sentir pena de mim. Eu já senti pena de mim no começo, me senti uma coitada, mas eu tirei a cabeça de dentro do buraco da avestruz, e levantei e parei com essa autopiedade e saber que não sou a única que sofreu e que sofre no mundo. E eu consegui entender nesse processo também de que esse amadurecimento é preciso na vida da gente. Não adianta nada de quando você está doente, você ir lá e fazer promessa para cura, promessa para isso, promessa para aquilo. Não, o que Deus quer de você é que você faça uma promessa de reforma íntima de dentro de você fazer uma mudança interna daquilo que não é bom para você, de você aprender a fazer as escolhas certas. Então, para isso você passa por toda essa transformação da dor, porque a dor é lição a ser aprendida, e é isso que eu cheguei à conclusão, nesse amadurecimento que eu estou passando. E tudo isso me trouxe felicidade e paz para dentro de mim, mesmo estando desse jeito. A certeza de que eu estou viva, de que não tem mais câncer dentro de mim, porque já foram tirados, de que o tratamento é doloroso, mas é preciso, de que tem que ter coragem para enfrentar, e que tem muita gente que está sofrendo muito mais do que você. Existem vários tipos de dor nessa terra. Que é uma dor maior do que uma mãe perder um filho? Eu imagino como que é dilacerante. Que é uma dor maior do que uma família ter um dependente químico dentro de casa? Que é uma dor maior um filho ser apanhado e ser conquistado por pessoas do mal e extraviar da vida? Existem muitas dores, outras doenças também. A pessoa que é portador do vírus da AIDS. Então, existem várias dores, mas a gente tem que transformar essa dor em aprendizado. Porque você ficar guardando mágoa não vai resolver o seu problema. Você se revoltar vai ser mais difícil, o remédio não vai fazer efeito em você, porque você travou o teu organismo em vibrações ruins. Você está conquistando coisas ruins para você. É importante você ter uma religiosidade. Todas as religiões são boas, desde que você vai lá, você se identifica com ela e você realmente siga os preceitos de Jesus Cristo, os ensinamentos que Ele nos deixou aqui. Amar o próximo mais do que a você mesmo. É você saber que você está aqui nessa terra, não é por acaso. E que você também passa pelas dores, também não é por acaso. Tudo tem um propósito na vida. Você tem que descobrir qual que é o propósito. É de você estar aqui para aprender e também para ajudar. A nossa missão aqui na terra, além de se melhorar como ser humano, é também de ajudar ao nosso planeta a crescer, a transformar para melhor. É você contribuir para o nosso planeta, sabe? E tem várias formas de você contribuir. E às vezes a gente tem que passar pela dor para aprender. Então, não olhe para você, para o seu umbigo e ache que você é o maior sofredor do mundo e ache que é só você que tem problema.
Todos têm problema. Só que a gente tem que aprender a como enfrentá-los. E por isso que hoje eu vim aqui, para estar falando para você que tem AIDS, para você que tem câncer, para você que tem lepra, para você que tem doença do coração, ou para você que perdeu um filho, ou que você tem um filho com problema, para você que é deficiente, para dizer que você pode ser feliz, que a felicidade é uma escolha que está dentro de você e que você pode fazer a diferença, mesmo estando com essa cara de lagartixa. Mas que isso, eu estou dizendo em brincadeira, mas que isso é só um momento e que você pode transbordar beleza, felicidade e amor para todo mundo. Um beijo no coração de quem está aí me ouvindo, de quem está me vendo, e agradeço a sua paciência. Espero que eu tenha contribuído, porque o meu objetivo foi contribuir para alguém que está com essa dor. Eu achei que eu não poderia guardar só para mim essa experiência tão rica e tão sofrida que eu tive só para mim, que eu teria que dividir com mais algumas pessoas. Um beijo. Vocês perceberam que eu sou duro de matar 4, né? 4 câncer e quase uma AIDS. Não é por isso que eu tenho que transformar minha vida no muro de lamentações. Meus irmãos, não é fácil viver, porque a gente está aqui se resgatando. Cada um tem uma história, cada um tem um problema aí a ser resgatado. Mas vamos ter coragem. Vamos parar de reclamar. Vamos lembrar, quando a dor estiver na frente, que ela vai passar. Ela passa, tudo passa. Quando eu olho isso daqui, eu falo, mas nossa, eu nem lembro como é que era essa dor. Não lembro mesmo. A gente tem que ter vontade de viver. Nós estamos passando pela transformação do nosso planeta. E nós temos que vibrar amor, nós temos que espalhar amor, nós temos que ajudar nossos irmãos que têm dificuldade, que estão querendo se suicidar, porque não está conseguindo através, sabe, não está conseguindo ter coragem de viver. E aí nós temos que emprestar os nossos ouvidos para as pessoas, pararmos de ser egoísta e pensar que só nós que sofremos, porque não somos só nós que sofremos. Nós temos que transformar a nossa vida para melhor. E isso está aqui, gente, é uma escolha. Porque o passado já passou. Você vai ficar remoendo coisas que já passou, que não vai voltar para você melhorar. Se alguém te feriu, que deixou você com mágoa, o problema é dele, porque é melhor você ser a vítima do que ser o algoz, porque a vida, o que a gente planta, a gente colhe. E ele vai colher lá, não deseja o mal para ele não, porque nós também já pisamos na bola com as pessoas, também já ferimos, se não ferimos agora, lá atrás nós pisamos na cabeça de alguém. Santo nós não é, porque senão nós não estávamos encarnados aqui no Brasil, nem nessa terra, estaríamos lá no nosso lar, lá para cima. Então nós temos que conscientizar de que o passado tem que ser enterrado. Nem no retrovisor, quando a gente olha assim no carro, a gente tem que olhar para trás. Esquece. E o amanhã, para que você está preocupado? Porque você já chegou no amanhã? Não, ninguém chegou. Nós temos o hoje. Ah, mas amanhã eu tenho uma dívida para passar, para pagar. Como é que eu vou fazer? Aí você começa já a vibrar mal e começa já a chamar as coisas ruins para perto de você, e aí você sofre antecipado. Viva o hoje com alegria. Não, vou colocar nas mãos de Deus, Ele vai me dar uma sabedoria e uma luz para me resolver aquele problema amanhã. Então não vamos ficar sofrendo, vamos viver com alegria hoje. Nós esquecemos de agradecer a vida quando acordamos. A gente acorda e fala assim, nossa, hoje já é segunda-feira. Que merda.
Graças a Deus que eu tenho mais uma segunda-feira para viver. Quanto mais eu viver aqui na terra, é aqui que eu estou resgatando, para ver se na outra eu não vou vir mais com câncer, nem com humilhação, nem com nada. Né? E vou dizer uma coisa mais para vocês, viu? Há uns 15 dias atrás, o médico fez um exame genético e disse assim: Helena, do tumor do intestino tem uma célula rodando no seu corpo que ela pode alojar a qualquer momento. Eu falei: é, doutor? É. Pensa vocês, se eu dormir. Eu dormi. Eu vou ficar sofrendo para saber se ela vai alojar de novo em algum lugar? Não vou ficar sofrendo. Se eu tiver que passar de novo, eu vou passar. Se eu tiver que desencarnar, eu vou desencarnar. Por que eu não vou morrer? Vai morrer esse corpão aqui pesado. 73 quilos. Né, Jucimar? É. Fica quieta, abafa. Então, eu vou continuar viva. Outro nome lá mais para frente, mas vou continuar viva. E nós vamos continuar vivos. Porque quem morre é o nosso corpo. Então, para que ter medo da morte? Para que ter medo das coisas? Vamos nos preocupar em fazer o melhor para a nossa vida. Em fazer o melhor para as pessoas, para quem nós convivemos. Vamos fazer as pazes dentro de casa. Para de briga, para de confusão. De ficar preocupado com picuinhas. Deixa para lá. Vocês percebem que a maturidade faz isso com a gente? O sofrimento faz isso com a gente, da gente ter mais leveza, porque nós temos que sair do jardim da infância e crescer, porque as doenças, os problemas são limites para dizer para você: ó, o sinal vermelho, muda porque tem alguma coisa errada. Para de ficar achando que é coitados, que somos coitados, que não somos coitados. E vamos sempre lembrar disso, hora que vir a dor. Preciso me modificar e agradecer a Deus pela oportunidade. Porque a oportunidade, ela está sendo sagrada. Estamos tendo a oportunidade de resgatar. Quantos que gostariam de estar no nosso lugar e que estão lá querendo reencarnar e não conseguem vir? Então vamos fazer isso. Vamos procurar trabalhar esse emocional. Procura ajuda se não consegue fazer sozinho. Vem no passe, conversa com alguém. Se está com problema de obsessão, conversa com o grupo da casa. Pede ajuda, pede tratamento. Trabalhe a reforma íntima, porque o obsessor ele só aparece onde que ele encontra sujeira. Por exemplo, a nossa cabeça, quando a gente coloca só pensamento negativo, quando a gente coloca só coisa ruim, quando a gente coloca só reclamação, é igual uma lata de lixo. Porque se você joga sujeira dentro da lata de lixo, o que vai em volta dessa lata? As beronhas, é beronhas, né, que fala? Aquelas moscas verdes. Então, o obsessor vem e fica rondando, porque ele se afina com o teu pensamento e a tua vibração. A partir do momento que você limpa a lata de lixo que está aqui dentro da nossa cabeça, nós vamos conectar com o anjo de guarda, com os espíritos de luz, que vai dar as boas ideias e te dar força para você conseguir superar. Não é vindo no centro espírita, fazendo promessa, ou indo fazer isso, fazer aquilo, que a sua vida vai... Muitas pessoas vão para o centro achando que a vida tem que ser um mar de rosa. Não, nós temos problemas a ser resgatados. Mas a casa espírita nos ajuda a ter força e coragem. Aí fica mais leve o fardo. E a gente tem que vir aqui, prestar atenção nas coisas que os irmãos trazem aqui, e a gente parar para pensar, e ir embora, e refletindo, e fazer a transformação moral e íntima. É modificar. Eu tive que passar por tudo isso para modificar um monte de coisa, gente. E isso daí eu estou contando meio correndo. Mas foi muitas lições maravilhosas.
muitas lições maravilhosas. Não estou aqui dizendo para vocês que eu sou melhor que ninguém, porque não sou. Tenho muitas falhas ainda, preciso me melhorar muito. E eu quero agradecer de coração aqui a paciência de vocês, a misericórdia que vocês tiveram comigo hoje, a caridade de me ouvir, porque eu preciso muito da caridade humana, porque sou um ser humano cheio de falhas e preciso trabalhar muito para resgatar tudo aquilo que eu ainda devo, aqueles irmãos que eu pisei, que eu maltratei e que eu com certeza feri em outras vidas e talvez nessa vida também. Eu quero agradecer vocês imensamente de coração. Espero que eu tenha contribuído com alguma coisa, com a experiência de vida e superação, porque para mim valeu demais, porque Deus é misericordioso conosco e com vocês. Que Jesus abençoe a todos de infinita bondade, que uma chuva de luz possa estar caindo nesse momento sobre a cabeça de todos, como pétalas de rosas, que vai entrando pela glândula pineal de cada um que está aqui, e fazendo um bem enorme aos espíritos e aos corações do encarnado e desencarnado que se encontra dentro desta casa de oração, de amor, e que continue espalhando luz e amor a todos que aqui vêm. Muito obrigada.